Olá, meus amigos. Eu vou dar sequência ao estudo das profecias bíblicas, falando a respeito das profecias de Daniel, retomando e dando continuidade ao assunto que eu tinha falado, quando em Daniel capítulo 2 é mencionado um sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande estátua, e depois, na interpretação, a partir do versículo de número 37, Daniel fala para o rei o significado do sonho daquela estátua, e ele fala no versículo 38, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, que é o reino de prata, peito e braços de prata. Depois da estátua virá um terceiro reino de bronze, que são os ventres, o ventre e os quadris de bronze, que era o terceiro reino, e depois um quarto reino, que são as pernas de ferro. Então, este sonho dessa grande estátua era dividido nessas quatro partes, e eu vou ler o versículo de número 40, Daniel 2,40, que diz assim: o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele os esmiuçará e fará em pedaços. Versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana ou mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, mas ele mesmo subsistirá para sempre e esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Então, aqui está falando a respeito desta pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés de ferro de barro. E a interpretação, no versículo de número 44, fala exatamente que será um reino que não será jamais destruído, um reino que não passará a outro povo e que destruirá todos os reinos anteriores ao dele. Versículo 45 fala, assim como viste que a pedra foi cortada e esmiuçou o ferro, o bronze, a prata e o ouro, assim também este reino vai se tornar grande e durar para todo sempre. Então está falando do reino de Cristo, que vai acontecer depois desses quatro reinos. O primeiro era a cabeça de ouro, que era o império de Nabucodonosor, o império da Babilônia, Daniel capítulo 2, versículo 38. Depois veio o segundo reino, inferior, de peito e braços de prata, da estátua, que era o Império Medo-Persa, eu tinha mencionado, um braço o rei da Média, outro braço o rei da Pérsia, que existiram depois do Império de Nabucodonosor, ou do Império da Babilônia. Daniel capítulo número 5 fala a respeito desse assunto, que Dario Medo entrou e tomou o reino de Belsazar. E depois do reino Medo, que foi ali Dario Medo que tomou o reino, veio o Império Persa, tá? Que veio depois e estabeleceram esse Império Medo-Persa. Depois veio o terceiro reino, o ventre da estátua de bronze, que é o Império Grego, de Alexandre o Grande da Macedônia. E depois, o quarto reino depois de Alexandre o Grande, do Império Grego, foi o Império Romano, que simbolizado na estátua são as duas pernas de ferro, que esmiuça todas as coisas. E o fato de serem duas pernas também, porque primeiro existiu o Império Romano, até o ano 476 depois de Cristo. O Império Romano foi desfeito e foi estabelecido em seguida o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, cuja capital foi Constantinopla, exatamente em homenagem a Constantino, que tinha já na época dele, 350, mais ou menos depois de Cristo, já estabelecido essa nova capital, que depois então veio a ser o Segundo Império. Mas, independente do Império Romano já ter existido, com essas duas formas, fala que o Deus do céu vai levantar um reino que não será jamais destruído, que não passará a outro povo nos dias dos pés da estátua. Então ele fala assim, então quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de ferro e em parte de barro, será por um lado uma parte forte do reino e por outro lado uma parte frágil. Mas eles não vão se misturar um ao outro, apesar de fazerem uma aliança, apesar de estarem unidos mediante casamento, não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Estamos falando da continuidade do Império Romano, que vai voltar a existir nos dias da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino, porque a pedra feriu os pés da estátua e esmiuçou então o ferro, o bronze, a prata e o ouro, e então se tornou uma grande montanha, que é o reino de Cristo, que vai durar para sempre. Então estamos falando de quatro reinos, com a vinda de Cristo nos dias dos 10 reis, nos dias dos 10 dedos dos pés,
em parte de ferro, em parte de barro, forte e frágil, misturado mediante casamento. Depois, Daniel capítulo 7 está falando a respeito de um outro sonho que agora Daniel teve. Ele viu 4 animais surgindo do grande mar, que são as nações. E o primeiro, Daniel 7,4, era semelhante a um leão. Depois, Daniel 7,5, um semelhante ao urso. Daniel 7,6, um semelhante a um leopardo. E Daniel 7,7, um animal terrível, sobremodo forte, espantoso, que pisava e tudo que sobejava. Então eu vou ler Daniel capítulo de número 7, versículo 7, dizendo assim: depois disso continuei olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, este 4º animal, terrível, diferente dos animais anteriores. Tá? Este aqui é o Império Romano, que simboliza na estátua de Daniel capítulo 2, as pernas de ferro. E que é a sequência também, né? Então, o primeiro animal, leão, era a Babilônia, segundo urso era a Média e Pérsia, terceiro leopardo era a Grécia e o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, foi o Império Romano, que existiu depois do Império Grego. Então, a sequência dos reinos aqui, exatamente como está descrito, e fala deste animal com 10 chifres. Depois, versículo 8, fala assim: estando eu a observar os chifres, eis que se levantou entre eles um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava insolências, falava grandes coisas. E depois, na interpretação, Daniel capítulo 7, versículo 17, Daniel recebe esta revelação dizendo: esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, eu estava mencionando que para o reino de Cristo acontecer, antes dele aconteceriam 4 reinos, tá? Assim como a estátua era dividida em 4 partes, e também eram 4 animais descritos nesse texto de Daniel capítulo 7, mas o animal, o 4º animal, que é terrível, espantoso, sobremodo forte, tinha 10 chifres. E depois, na interpretação, Daniel capítulo 7, versículo 23, dizendo assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará, e a fará em pedaços. Versículo 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, 10 reis do mesmo reino, tá? Que são os 10 dedos da estátua, tá? Em parte de ferro e em parte de barro. São o mesmo significado, tá? Dos 2 sonhos, tá? Tem o mesmo significado. E este 11º que se levanta depois dos 10, derruba 3 dos 10 reis, que estão unidos mediante casamento, mas não se ligando um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhes serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, ali agora versículos 26 e 27 também, de Daniel capítulo 7. Então, estão falando de a vinda do reino de Cristo, que vai dar o seu reino ao povo dos santos do Altíssimo, que vão tomar o reino para todos sempre, e todos os outros povos vão servir. Estamos falando da vinda do reino de Cristo com os seus santos. E estamos falando que está escrito na Bíblia, nesse texto, que este reino de Cristo, dado ao povo dos santos do Altíssimo, virá depois dos 4 reinos da terra. Então, estamos falando que não existem 5 reinos, não existe um reino do anticristo assírio, tá? Como o anticristo islâmico, como alguns pregam. É verdade que o Império Assírio vai se levantar, está se levantando, e ele é o conjunto de todas as nações árabes, mas eles não vão dar origem ao anticristo, eles vão dar origem ao príncipe da aliança, que vai fazer um acordo de paz com Israel, estabelecendo um período de 7 anos de paz e segurança, e restabelecendo
o templo sagrado, porque a cidade de Jerusalém vai ser dividida, Obadias capítulo 1, versículo 11. Os estrangeiros vão entrar na terra de Israel e vão dar os bens de Israel para os descendentes de Edom, que são povos árabes também, e vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. Então, far-se-á uma aliança de 7 anos com a divisão da cidade de Jerusalém e a entrega dos territórios ocupados por Israel em guerra, e o templo em Jerusalém será reconstruído e o povo de Deus, de Israel, vai estar ali edificando aquele templo e vai estar cultuando a Deus ali em Jerusalém. E na metade dos 7 anos, Daniel 9, 27, fala que fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, os serviços sagrados no templo, e sob a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre esse anticristo no final dos 7 anos, com o sopro da boca de Jesus Cristo quando ele vier, destruindo pela manifestação da sua vinda, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então estamos falando a respeito deste período, e o reino do anticristo vai durar durante 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como está escrito aqui em Daniel capítulo 7, versículo de número 25, tá? Como está em Daniel 9, 27, o assolador vem na metade da aliança dos 7 anos. Então tem uma aliança de 7 anos, não 7 anos de tribulação, mas uma aliança de 7 anos e a quebra da aliança com a manifestação do anticristo. E aí, então, este anticristo vai dominar sobre as nações da terra, vindo não do Império Assírio, vem do Império Romano, restaurado. Então, eu mencionei Daniel capítulo 11, versículo 21, que fala de um homem vil, que não tinha dignidade real. Ele não era príncipe. Não era o príncipe assírio e não é o príncipe de Andorra. Ele não é príncipe. Ele não tem dignidade real. E ele subirá e se tornará forte, virá caladamente, que é o que o texto de Daniel 11, 21 fala, e tomará o reino com intrigas ou com enganos. Apesar da aliança com ele, então ele faz parte da aliança com o príncipe da Síria, mas ele fala assim, ele usará de engano e quebrantará as forças inundantes, como também quebrantará o príncipe da aliança. Então, o homem vil, o homem de Belial, que é o anticristo, vai fazer parte da aliança e, apesar da aliança com ele, ele vai enganar as pessoas, os poderosos da terra, e vai quebrantar as forças inundantes, como também vai quebrantar o príncipe da aliança. E depois ele vai se levantar e se tornar forte com pouca gente. Então, Daniel capítulo 11, versículo 21 a versículo 23, fala a respeito desse assunto. Depois, ele tomando o reino, aí ele vai profanar o santuário. Daniel 11, 31. Ele vai entrar no santuário de Deus, que foi reerguido depois da aliança, onde os judeus vão cultuar a Deus. E depois, Daniel 11:36, ele já como rei, ele falará coisas incríveis, será próspero naquilo que realizar e falará coisas contra o Deus dos deuses e não terá respeito ao Deus dos seus pais. Estamos falando, então, de um homem que tem uma origem, uma ascendência israelita, que faz parte da aliança, mas ele é um líder, o 11º chifre do Império Romano restaurado, que, quanto a Israel, ele vai quebrar o príncipe da aliança assírio, tá? E quanto à Europa, quanto ao Império Romano reestabelecido, ele vai derrubar 3 reis e vai proferir palavras contra o Altíssimo e magoar os santos do Altíssimo, vai mudar os tempos e as leis, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, ou como em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, durante 42 meses. E lá em Apocalipse, capítulo 13, fala exatamente desta besta, deste animal terrível, e Apocalipse 13, 2 fala que tinha a semelhança do leopardo, que é o Império Grego, tinha os pés como de urso, que é o Império Medo-Persa, e tinha uma boca como boca de leão, que é o Daniel 7,4, o Império da Babilônia. Então, a força de todos esses impérios anteriores vai estar concentrado num único império, que é o animal terrível, espantoso, sobremodo forte, com os dentes de ferro, que vai destruir todas as gentes, tá? Que é a besta do Apocalipse 13, 1 e 2, que é o reino do anticristo, tá? E ali fala, então, que também, Apocalipse 13, que esta besta tem 10 chifres, e esses 10 chifres são 10 reis que se levantarão do mesmo reino. Daniel capítulo 7, versículo 23, 24 e 25. 10 reis do mesmo reino, e a besta é o 11º, que derruba 3. Então, de 10 ficam 7,
e ele é o 8º rei de Apocalipse, capítulo 17, que eu vou falar num outro vídeo, tá? Que eu já tinha prometido, né, no outro vídeo, estou fazendo uma recapitulação, mas eu quero dar a notícia exatamente da Folha de São Paulo, que publicou no dia 25 de junho de 2018, quando teve uma reunião na Europa para estabelecer um exército comum europeu. E então, já tinha mencionado no outro vídeo a respeito desse assunto, mas a Folha de São Paulo traz uma outra informação aqui a respeito desta reunião que teve 25 de junho de 2018. Fala que se reuniram para estabelecer o exército comum 10, tá? E fala a respeito de França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Holanda, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Estônia e Luxemburgo. Então, na lista que eu tinha falado na semana passada, quando eu gravei esse vídeo, não tinha falado de Luxemburgo, ele não estava entre aqueles que estavam para participar da reunião, segundo a informação que eu tinha colhido. Mas participou da reunião, segundo esta reportagem da Folha de São Paulo, Luxemburgo também participou. E aí ele fala do Reino Unido, que, embora tenha participado, o Reino Unido está no processo de saída até maio de 2019, de saída da União Europeia, mas, a princípio, ele está participando deste acordo para ter um exército comum. E fala também da Itália, que eu tinha mencionado que estava na lista, fala que a Itália, por razões de política interna, de mudança de governo na Itália, então que a Itália, no primeiro momento, não vai participar desse exército comum. Então nós temos 9 nações estabelecidas, uma delas que é a Grã-Bretanha, que está no processo de saída, e temos a Itália, que por razões de política interna não faz parte ainda, mas com a entrada da Itália ou com a entrada da Grã-Bretanha efetivamente, tá? Que eles estão na Grã-Bretanha discutindo a respeito da saída ou não, tem muitos britânicos não estão satisfeitos com o governo da primeira-ministra Theresa May e estão querendo que a Grã-Bretanha permaneça na União Europeia e outros querem, como foi votado em plebiscito e foi motivo pelo qual a Theresa May foi eleita para ser primeira-ministra, que a Grã-Bretanha saia da União Europeia e também pode, então, não participar. Então, mas, de qualquer forma, nós estamos falando aqui de 10 reis que estão estabelecendo um exército comum. E depois tem o 11º, dentre esses aqui, segundo as condições atuais, que seria a Grã-Bretanha, tá? Que se sair de fato, ou então a Itália, que vai entrar depois. Então, são 10 reis mais 10 reis do mesmo reino, que se levantarão do mesmo reino, misturados mediante casamento, com uma aliança entre eles, para agora fazer um exército comum, e que depois vai precisar de um comandante comum, de uma política externa comum. E este exército comum está sendo proposto, foi proposto por François Mitterrand, presidente francês, depois foi proposto por Jacques Chirac, também presidente francês, e agora encabeçado pelo terceiro presidente francês, que é Emmanuel Macron. Então, até as pessoas falam que Emmanuel Macron é o anticristo, tá? Porque ele está liderando essa união, assim, essa união política de exércitos primeiro, para depois se tornar uma união política. E é nesse sentido que eu tinha mencionado já em outros vídeos, quando eu falei a respeito da Europa, que hoje a Europa tem 28 nações, tá? E nem todas elas têm o euro. O projeto, em 1957, é que restaurassem o Império Romano. Fizeram o projeto para 1º de janeiro de 1999 ter moeda única e 2009 ter uma política única. Fizeram um parlamento europeu, que existe, e o projeto era criar um presidente da Europa com os países negando as suas constituições para então estabelecerem a submissão a uma constituição comum do Parlamento Europeu, uma constituição europeia. E é por causa disso que alguns países, como a Dinamarca, que está nesse grupo do exército, não aceitou esta Constituição Única, a Grã-Bretanha não aceitou essa Constituição Única, então houve um remanejamento de países que não quiseram fazer parte da União Europeia. E por isso que François Mitterrand, presidente da França, já falava de uma união de 10. Jacques Chirac também, no ano 2000, falou a respeito desse assunto, de uma união de 10. Tá? De uma criação de um conselho político para determinar as direções para todos os outros países unificados. Então, agora, está se falando de um exército comum com 10. Tá? E
Dentro desses candidatos a 10, tem um 11º ali, que neste momento seria a Itália, ou que poderia ser também a Grã-Bretanha dentro do processo da saída. Então, estou repetindo isso para dizer que esses 10 que estão agora não são os 10 reis necessariamente, os de dedos de ferro ou os dedos de barro, tá? Pode haver uma nova configuração como união política, independente da união econômica com as 28 nações, um núcleo forte político para reger as outras nações, tá? E aí, esses 10 reis vão estar estabelecidos ali, misturados mediante casamento, alguns fortes como ferro. E eu mencionei a respeito desses fortes como ferro, que tem 4 dedos de ferro, que são Alemanha, França, Grã-Bretanha e Itália, tá? Um desses 4 vai derrubar 3, tá? E o anticristo vai surgir de uma destas 4 nações, tá? Então, eu estava mencionando a respeito desse assunto. Agora, é claro, por exemplo, existe uma outra situação. As pessoas falam do Emmanuel Macron, por causa que está regendo ali, mas Emmanuel Macron está liderando, já está entre os 10, né? E o anticristo não vai estar entre os 10, ele é o 11º, que vem dos 10, mas vai se levantar depois. Então, dentro dessa configuração política, a não ser que a França saia desta união para entrar depois, tá? Então pode ser Emmanuel Macron. E eu vou falar a respeito de um outro assunto, que a partir do dia 1º de julho de 2018, mudou a presidência rotativa da União Europeia. Então eles não têm um presidente, mas tem um país de presidência que eles fazem uma presidência de 6 meses. E muda então o presidente ou o país presidente da União Europeia. A partir de 1º de julho de 2018, está entrando a Áustria na presidência rotativa da União Europeia. E existe um chanceler na Áustria, desde 2017, um homem chamado Sebastian Kurz. Ele tem 32 anos e ele é chamado, segundo algumas reportagens, de menino prodígio e também de mini ditador. E numa dessas reportagens que eu li, fala a respeito agora dessa discussão que eles estão fazendo para estabelecer esse exército comum, que a preocupação do exército comum é para estabelecer e proteger as fronteiras da Europa contra a onda de imigração que tem acontecido por causa das guerras civis que tem na Síria, que tem no Iraque e que tem nos países da África, do continente africano. Então, vários migrantes têm ido para a Europa e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ela abriu as portas da Europa, ou especificamente da Alemanha, para receber esses refugiados. Ela recebeu mais de 1 milhão de refugiados. É claro que com isso a Alemanha entra em crise financeira, disputa de mercado de trabalho, tem que sustentar estes imigrantes que vêm desses países em guerra. E também em outros países há uma onda de imigração. E o que está sendo discutido, o que foi discutido agora nessa reunião entre esses países para criar esse exército comum, é que bloqueasse essa imigração. E a chanceler alemã, que é a Alemanha, o carro forte da economia, sempre foi o marco alemão, antes de existir o euro, a moeda forte, e continua sendo uma moeda forte. Então, a chanceler alemã sempre estava querendo abrir a porta por causas humanitárias mesmo também. Quer dizer, entrou até em colapso a economia alemã por causa dessa onda de imigração. E tem outros líderes europeus que não querem esta imigração, querem bloquear, né? Por isso criar um exército para fazer esse bloqueio das fronteiras, né? E este presidente agora da União Europeia, a Áustria, ou chanceler austríaco Sebastian Kurz, quer dizer, esse menino prodígio, mini ditador, ele está confrontando a ideia de Angela Merkel e ele quer que a Europa seja fechada, né, para essa onda de imigração. E numa dessas reportagens que eu li que eu estava falando, então, exatamente agora assumindo a presidência, ele está criando um constrangimento para a chanceler alemã e os opositores da chanceler na Alemanha querem derrubar o governo, querem assumir uma nova política interna da Alemanha ou da Europa também. E está falando assim, como que um país, Áustria, 10 vezes menor do que a Alemanha, está confrontando e pode fazer com que a chanceler alemã caia, tá? Então, já vi reportagens dessa forma falando assim que
esse chanceler austríaco, com esse menino prodígio de 32 anos, que vai assumir a presidência agora, durante esses 6 meses, poderia ser o pequeno chifre que derruba os outros 10. Tá? Então, já há um levantamento da hipótese desse chanceler austríaco ser o anticristo. Tá? O que eu estou falando, eu não estou afirmando que seja, eu acredito que não seja ele. Tá? Eu acredito que esteja entre esses 4 que eu tinha mencionado antes, que são os dedos de ferro: França, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália, que são os dedos de ferro. Mas é curioso realmente que é um chifre pequeno, um reino pequeno da Áustria, comparado com a Alemanha, comparado com toda a Europa, e dali já surgiu Adolf Hitler, que fez o estrago que fez na Segunda Guerra Mundial, estabelecendo o Terceiro Reich alemão, mas ele era de origem austríaca também. Mas enfim, eu tinha já falado a respeito desse assunto, que eu não quero especular nomes, tá? Como as pessoas estão falando, Emmanuel Macron, tá? Ou é o presidente Erdogan da Turquia, como anticristo islâmico, tá? Ou agora este nome que está sendo levantado. Mateus 24, Jesus falou: surgirão muitos cristos, tá? Inclusive fazendo sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Haverá muitos falsos profetas e muitos cristos que se levantarão. Então, essa cotação de nomes exatamente está dentro dessa palavra que Jesus disse. Existem vários candidatos que são que têm perfis, que são candidatos que podem ser fortes. Emmanuel Macron que se encaixa em muitos perfis dessa forma de ser o anticristo. Mas nós temos que pegar, não por especulação, mas por embasamento na palavra. E por isso que eu estou falando, não em nomes, né, mas estou falando nas características. Né? 10 reis do mesmo reino. E também o 11º, que vai derrubar 3. Né? E ele se levantará, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá o povo dos santos altíssimos, que serão entregues nas mãos por 3 tempos e meio, que é uma perseguição ao povo de Deus durante 3 anos e meio, a segunda metade dos 7 anos da aliança. Então nós estamos vendo esses acontecimentos nos dias atuais, então exatamente nessa semana do dia 25 de junho, ou agora 1º de julho de 2018, esta nova presidência da Europa, estabelecendo realmente uma política de imigração ou de barreiras às imigrações, né? A Grã-Bretanha no processo de saída até maio de 2019, a Itália em crise política com possibilidade de entrar depois, tá? Então são várias especulações, mas o fato é que o que nós estamos vendo, os dias destes reis, tá? Quando o Deus do céu vai levantar um reino que não será jamais destruído, o reino de Cristo está próximo. Estamos às portas com esses primeiros sinais do cumprimento profético. Então, nesse sentido, vamos estar atentos, vamos, pelo menos da minha parte, não procurar fazer especulações, ainda que eu citei o nome de mais um candidato a anticristo, mas particularmente não é quem eu acredito. Então, nós vamos ter que ficar atentos e, especificamente, como cristãos, nos posicionar para pregar o evangelho a toda criatura, porque o reino está às portas. Assim como João Batista pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esta é a pregação da igreja como profeta às nações: o reino de Cristo está próximo. Por isso, arrependei-vos e crede no evangelho. Então essa é a minha palavra, neste momento, com esse vídeo. E depois, como eu tinha prometido, vamos falar a respeito de outros assuntos nos vídeos posteriores. E vamos dar sequência, então, para ter um entendimento mais claro e para nos posicionarmos de maneira adequada e estabelecendo exatamente a vontade de Deus, com a vinda do seu reino sobre todas as nações, para um reino de justiça, sem corrupção e com o próprio destruidor das nações sendo destruído e o povo dos santos do Altíssimo recebendo o reino, um reino eterno, para a glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, um grande abraço e vamos dar sequência então nos próximos vídeos a respeito desse assunto.